Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, a liturgia desse 18º domingo do tempo comum nos coloca diante de textos muito bonitos. Na primeira leitura, no Eclesiastes, nós vemos que começa a leitura onde diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É interessante percebermos que quando vamos no texto original em hebraico, a palavra usada para vaidade é a mesma que se usa para definir vapor, ou coisa que não é possível pegar. É por isso que Eclesiastes começa dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nesse texto nós vamos vendo que não dá para vivermos uma vida julgando os outros por aquilo que se tem. Não. Quem vive a vida baseado em julgar os outros naquilo que tem e não naquilo que se é, não está vivendo uma vida verdadeira. Está vivendo uma vida que vai sumir como a fumaça. É interessante esse texto, ó. Depois nós vemos na segunda leitura que o apóstolo nos recorda o texto que nós já lemos no domingo da Páscoa, onde a condição para alcançar as coisas do alto é ressuscitar com Cristo. O que significa isso? Significa que precisamos entender que aqui não é a nossa morada definitiva. A nossa morada definitiva é no céu junto com Deus. Para lá que nós caminhamos. Então a nossa caminhada nesta terra não pode ser pautada nas coisas de baixo. Claro que aqui o Senhor não está nos dizendo para viver uma vida sem preocupar-se com as coisas. O que ele está dizendo é para não termos apenas preocupação com as coisas. Ó, há uma grande diferença em lidar bem com as coisas e fazer das coisas o nosso tudo. Ó, há uma música antiga que diz assim, né? Que o dinheiro é um bom conselheiro, mas é um péssimo patrão. Né? Então, quando a gente sabe usá-lo, ele é bom, não é ruim, e não é isso que Jesus está condenando no Evangelho. O que ele está condenando é quando, ao invés de ter as coisas nos possuem. Aí é muito sério, E vejamos que no Evangelho, alguém vem dizer a Jesus: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. A resposta de Jesus pode parecer grosseira, mas não é. Por quê? Porque quando a gente vai lá no Deuteronômio, a lei era clara. O filho mais velho tinha direito a 2/3 dos bens móveis e imóveis do pai. E o mais novo, ou os mais novos, ficavam para dividir o outro 1/3 de todos os bens móveis. Não sobrava muito mesmo ao mais novo, e a lei assim determinava. Né? Jesus está dizendo: olha, a lei já está clara, né? E depois, eu não fui chamado a ser o juiz desta causa. Né? Mas Jesus aproveita esta deixa para poder contar uma pequena parábola. Vejamos, alguém muito rico, cheio de ganância, quis derrubar os seus celeiros para fazer celeiros maiores, para juntar tudo, como uma espécie de tio Patinhas, né? Para ficar nadando nas suas moedinhas e achando que bom, olha só, que maravilhoso, tenho tudo. Ó. Mas do que adianta acumular tudo se o anjo da morte pode vir visitá-lo? Do que adiantou juntar tanta coisa? Ó. Vejam que herança dá trabalho desde o tempo de Jesus. Né? Coisa triste quando as pessoas, ao invés de se preocuparem com a vida, ficam preocupados com as coisas.
Claro, Cristo nosso Senhor sempre viveu retamente com a questão do dinheiro. Quando foi-lhe cobrado imposto, ele pagou. Quando foi pedido a ele que explicasse sobre o imposto, ele disse, pegando uma moeda: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Cristo nosso Senhor não nos aconselha a vivermos uma vida bagunçada. Não nos aconselha a viver uma vida de sonegação, de regularidade, nada disso. Devemos viver bem, devemos fazer tudo corretamente, mas não nos esquecermos que não podemos ter uma relação estranha, gananciosa com as coisas. No sentido de que temos de ter as coisas, mas não permitimos que ela nos tenha. Tem gente que se você der um tapa nela, não vai doer tanto quanto se você riscar o carro dela. Tem gente que, a outra música antiga também que nos ensina, né, que caixão não tem gaveta, né? Mas tem gente que acumula tanta coisa, que depois que morre, o que adianta? Vai parar uma caçamba na frente da casa e jogar tudo dentro. Né? Não vai servir de nada, todo o cacareco que juntou. Então, é isso que Cristo nosso Senhor está nos chamando a atenção. O que vai ficar atrás de nós quando nos despedirmos desta vida? O que de eterno nós estamos deixando na vida dos outros? O que de sagrado nós estamos deixando com a nossa vida? Porque coisas, bom, faz parte. Agora, os tesouros eternos, esses sim marcam. Esses sim fazem a vida feliz. É isto que vai deixar nos outros aquele sentimento bonito de que vivemos bem. Vivemos bem. Agora as coisas, bom, outro virá, outro usará. Eu me lembro de um texto que lia há um tempo atrás, que me foi apresentado. Alguém dizia assim: já parou para pensar que daqui a 100 anos alguém vai estar morando na casa que você construiu? Alguém vai poder estar usando as coisas que você hoje dá tanto valor, né? E tudo vai ficar por aí. Mas tudo isso não pode ser de maneira nenhuma o nosso legado, como alguns gostam de dizer, né? Que o nosso legado não seja tijolo, não seja areia, não seja conta no banco, mas o nosso legado seja o amor com que amamos, a fé que ajudamos a ser aumentada, o afeto que distribuímos. É isso que devemos pensar, queridos filhos, e é isso que o Senhor está nos chamando a atenção no Evangelho de hoje. Que não sejamos gente mesquinha, mas sejamos gente do afeto. Que não sejamos gente do juntar, mas sejamos gente do marcar a vida daqueles que convivem conosco. Louvado seja nós.